Senhores, segue aqui a apresentação do sistema gestão à vista e como é que ele vai se dar, tá certo? Eu vou inicialmente apresentar como é que a gente usa essa planilha e depois as inclusões e sugestões de como o sistema deve se comportar, tá certo? A partir dessas observações eu já coloquei lá no material do slide. Primeiramente, temos aqui uma tela inicial com todos os clientes sendo selecionados aqui na sequência. Então, vamos lá. Todos os clientes, quando fechados, vêm para esse campo. Na sequência, o nome do projetista que vai estar pegando esse cliente, o nome da equipe de montagem, a etapa que ele está sendo implantado, porque muitas vezes um pedido nosso ele é faseado. The Palace, a obra The Palace, nós fizemos aqui a etapa 1, depois a etapa 2. E isso foi 100% do projeto. Depois disso, data de expectativa do cliente, isso aqui seria o nosso prazo de entrega. Na sequência, nós temos aqui todos os setores de forma similar ao que teríamos lá no book, tá certo? Porém, esse documento ele precede ao book. Então, você tem aqui a medição em loco, o teu Promob, fase de projeto na implantação, aqui seria aquele detalhamento, igualzinho, book, certo? Então, segue igual. Porém, daqui para frente ele segue um pouco mais detalhado, porque ao invés de botar só montagem em fábrica, eu detalho um pouco mais, corte, fita, usinagem, que são meus processos internos. Depois, os outros setores, metalurgia, vidro e espelho, pintura, aí isso aqui já está igual ao book. Iluminação seria elétrica, né? Vou até deixar aqui de forma similar ao que nós temos lá. Acrílico, itens acessórios. Então, montagem na fábrica, embalagem, tudo aqui já vai ficando similar ao book. E o que seria essa quantidade de números aqui? Medição em loco, essa aqui seria a data de previsão. Essa aqui é a previsão que eu tenho de executar essa atividade. Previsão, ela começa aqui com a data de previsão e vai aqui na sequência. A data de previsão para o meu Promob, a data de previsão para a implantação, assim por diante. As datas aqui em um formato de cronograma, certo? Essas datas elas estão aqui sendo comparadas com a tabela oculta que fica aqui dentro. Ou seja, de fato, eu alimento primeiramente essa tabela aqui, que ela é um espelho daquela lá. É um espelho de tudo que tem lá. Obviamente, a nível de sistema, vocês vão fazer diferente. Imagina que eu tenho aqui escritório estênio, planejado, e lá seria o executado. Planejado, executado, somente da data final. Planejado seria dia 25 de agosto. Se for olhar aqui, foi entregue no dia 4 de agosto. Nós antecipamos 21 dias, tá? Por isso que esse cara está com um prazinho positivo aqui. Aí segue, tá? Mesma lógica aí. Esse cara promove, eu alimento aqui meu planejamento. E depois ele vem aqui por executado. Data da execução. Porém, na prática, no dia a dia, a gente só usa essa tabela. Porque eu já automatizei para vir para cá a informação da data. Se não tiver uma nova data, ele já puxa automaticamente a data que está comparada lá. Ele puxa automaticamente. E se essa data tiver dentro dos critérios, ela muda de cor. Ela vai começar a mudar de cor, que seria... se ela tiver verdinha aqui, quer dizer que foi realizada. Então, significa que foi executado. Qual o critério para isso? Tem que ter data de finalização. Se ela tiver para vencer essa semana, ou seja, ele confere de segunda a domingo, o prazo, por exemplo. Então, a gente fecha aqui esse intervalo. Se acontecer de fechar essa semana, ele vai ficar amarelo, me chamando a atenção que eu tenho que me ligar nisso aqui. Se tiver vermelho, deixa eu ver se tem algum aqui. Digamos que seria essa daqui que está sem informação. Se ela tiver vermelha, então eu estou atrasado com essa entrega. Aqui também, essa série, eu estou atrasado com essa entrega na metalurgia. Se tiver verde, porém com as letras vermelhas, significa que eu concluí com atraso. Eu concluí ela com atraso. E se tiver roxo, significa que elas estão
paradas. Essa etapa ela foi pausada ou parou por algum motivo externo, alguma justificativa do cliente, no caso. O cliente não disponibilizou um ambiente para medição, tá certo? Então essas são as principais legendas. Então tá aqui o que significaria cada uma dessas cores. Entre cada uma das datas você tem um prazo do que está acontecendo em relação ao teu prazo. Por exemplo, esse cara ele foi 21 dias adiantado, depois 7 dias, 10 dias adiantados. Esse cliente stand foi relativamente bom. Agora, se eu pegar outro exemplo, esse cara aqui ele foi sem adiantamento, depois 5 dias atrasados, depois 11 dias atrasados, depois eu recuperei para 8, ou 8 menos 15, então vai piorando algumas coisas. O que seria esse OK aqui quando vocês verem, tá? Por favor, extraia. Não tem essa informação de OK, não. Ela não existe. Sempre serão datas, sempre, sempre. Isso aqui foi porque nós não tínhamos a informação e foi uma obra mais antiga. E aqui tá vermelho, mas por que não tem data, André? O certo é sempre trazer a data. Porém, como a gente está no Excel, a gente se limita a algumas coisas, então aqui tudo vai ter data. Tudo ele vai pegar a data prevista, depois que eu realizo, ele puxa a data de realizado. Essa é a regra. Então, feito isso, nós apresentamos aqui a primeira função do que está acontecendo no book. É isso que hoje funciona, para isso que ele serve. Então, clientes, eles estão divididos em etapas, tá certo? Mirari, por exemplo, ele a etapa 1, 2 e 3, com a mesma data de entrega, e ela é alimentada como se fosse cada qual um. Oculto aqui, que é muito importante de entender, que nós temos, desculpa, aqui, ó, temos essa aba que seriam as formas de a gente calcular. O que seria? Primeiramente, valor do contrato. O valor do contrato a gente coloca para a gente ter um posicionamento e entender o tamanho do projeto. Mas é claro que o que tem aqui ele já vai puxar automático da etapa anterior. Então, traz para cá o valor do contrato, data do contrato fechado. Quando é que a gente de fato fechou? Puxa automático. Qual é o prazo contratado? O prazo está lá 60 dias. Se está 60 dias, automaticamente eu consigo calcular o meu prazo, minha expectativa do cliente. Então, eu tenho aqui todo um trabalho que ele vem de trás para frente. Quando eu informo aqui quantos dias eu preciso de fábrica, ou seja, aqui na empresa, quantos dias eu vou gastar esse cliente no meu planejamento? 20 dias. Quantos dias de transporte? 1 e quantos dias lá em loco, externo, fazendo a montagem externa? 10 dias. Quando eu alimento essas datas, ela automaticamente vem alimentando aqui ó, o prazo do cliente. Então, vocês podem fazer alguns testes aí e ver esse funcionamento, tá certo? Como é que ele vai estar funcionando. Vou só botar aqui a previsão. Ó. Isso aqui seria o previsto, tá? Então, essa previsão dia 29 do aceite é porque a data de fechamento do contrato foi essa, mais 60 dias tem que bater aquilo ali. Então, vocês podem seguir aqui, ó, entender esse caso que foi forçado. Aqui é a data do aceite. Então, a gente consegue entender que ela tem relação. Só que eu estou vendo aqui que eles não usaram alguns focos. A gente vai dividir alguns focos para ficar mais fácil. Por exemplo, qual é essa data de expectativa do cliente? É a mesma data do aceite. Certo? Traz para cá essa data. 10 dias de montagem. A gente faz um cálculo retrógrado aqui para entender. Qual seria esse prazo menos 10 dias? Aí você distribui montagem externa daqui, ó, 10 dias anteriores. Esse menos 10. Esse menos esse. Depois, qual é o prazo de transporte? Esse menos transporte. Depois, eu tenho 20 dias aqui para fazer o meu processo de tudo que antecede aqui, ó. Ou seja, embalagem, tudo. Então, tudo isso aqui a gente usa só um número fixo de 20 dias e distribui igualmente para todas as atividades aqui internas. Distribui aqui, pondera para cá, depois para cá, para que o meu cronograma também seja alimentado parcialmente automático. Só com esses três números aqui, ó. Dias que eu vou gastar na fábrica, dias que eu vou gastar com transporte e dias que eu vou passar montando essa obra. Com essas três variáveis aqui, ela me ajuda a automatizar o meu cronograma de cada uma das etapas. Se eu não tiver isso aqui, eu teria que preencher manual.
que também é um recurso que eu quero. Eu quero ou preencher manual minha previsão, ou eu quero que ele utilize esse cálculo para ficar automático aqui, para ficar ligeiramente automático. Ah, vai ser exato? Não, mas aí ele já me dá uma previsibilidade se eu consigo fazer ou não, para que depois alguém possa vir criticar e fazer um ajuste. Assim que funciona. Então isso daqui seria a minha gestão à vista. Assim que funciona. Vou reduzir aqui, ó. Certo. Então, isso agora eu vou começar a explicar alguns passos de como seria a forma ideal do cliente entrar aqui. Porque hoje isso aqui é tudo manual. Alguém digitou aqui Dufre Curitiba Embarque, Dufre Curitiba Embarque parte 2, Dufre Curitiba Embarque parte 3. Buscou todas essas informações, mas tem algumas relações automáticas que são importantes a gente estar criando. Por exemplo, vai entrar aqui uma venda. O comercial fez o lançamento da uma venda e digamos aqui que seria bom trazer o número do contrato. O contrato aqui do cliente André. Vou chamar ele aqui de cliente 1000. Pronto, esse aqui é o meu contrato. Ele obviamente pegou lá do sistema. O nome do projeto vai ser André. Casa André. Casa André. Quem é o projetista? Imediatamente vem aqui zerado. Não tem projetista. Acabou de entrar o projeto. Etapas, entrei zerado. Isso daqui tem que ser alimentado automático. Eu vou desocultar para você ver. Valor do contrato foi R$30.000. Data de fechamento do contrato, ele puxa, automático, 9. Qual é o prazo do contrato? 60 dias. Dias em fábrica, isso aqui não foi preenchido também. Não foi preenchido, não foi preenchido. E data de expectativa do cliente vai ser sempre esse mais esse. Então, esse aqui eu já iniciei com prazo, já tem um prazo para o cliente André. Quando ele entrar, lá na fase de fechamento de venda, assim que o contrato foi apenas entrou no sistema, ele tem que vir com uma corzinha mais clara, assim. Ó. Cara, tá lá, existe um cliente André, ele entrou ali no meu lead, eu estou me programando para atender ele. Quando de fato virar, ou seja, tiver o aceite financeiro, dizendo que eu fui aprovado, ele libera, aí muda de cor. Beleza? Então já é uma das sugestões como é que a gente pode prosseguir. Aí vamos continuar. Vou fazer aqui uma mais aqui. Porém, esse cliente André, ele também é faseado. Você lembra que eu falei que todo cliente geralmente é faseado? O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no mais. Digamos que bem aqui, ó, tem um botãozinho de mais. E aqui embaixo vai entrar Carlos André. E bem aqui na frente, tá. Quando eu clicar nesse maisinho, ele tem que abrir uma lista de ambientes. Uma lista de ambientes. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar. Não me mostra aqui. Mas quando eu clicar aqui, quais são a lista de ambientes da casa André? Ele abre aqui um pop-up, que isso ele estará desse contrato. Aí tem quarto, que foi R$15.000. Sala, que foi 5.000. E banheiro, que foi aqui mais 5.000. E cozinha, 10.000. E aqui do lado tem que ter o checkbox, certo? Aí você tem um checkbox aqui para ele marcar. Aí, opa, nessa fase só vai entrar quarto André e sala. Ele marca. Então, nessa etapa aqui vai entrar esses dois ambientes. UFO. Fiz uma etapa. Automaticamente, quando eu fizer essa etapa, né? Eu já direciono aqui o projetista, quem vai fazer isso com o Lucas. A equipe que vai montar fica em branco até chegar na fase de montagem. E o valor vai ser a soma dessas duas. R$20.000. Aí, obviamente, a gente vê um percentual para isso. A data de fechamento, que no caso é essa etapa aqui, o fechamento ele continuou o mesmo do contrato. O meu prazo com o cliente ficou exatamente o mesmo. Porém, agora, se eu
tiver feito essa primeira etapa daqui tantos dias, eu meio que apertei um pouco o meu calendário. É importante respeitar o calendário acima, mas agora ele tem um novo prazo, aqui o prazo do André, etapa 1, o trapo do André parte 1, certo? Então, o calendário daqui para frente tem que ser do pedido André parte 1, André etapa 1 no caso, certo? Em outro momento, quando eu for fazer a etapa 2, eu também vou clicar aqui no botão adicionar, o maisinho. Geralmente, informo de novo o projetista. Só que agora a etapa vai ser a etapa 2. E digamos que nesse momento, eu vou selecionar esses outros dois ambientes. Então, somar aqui esse valor. Então, tá vendo que eu estou progredindo. No total, eu já bati 100% da obra. No total, eu fiz aqui 100%. Deixa eu ver. Faltou aqui. Digamos que essa minha cozinha aqui vai passar 5 mil. Agora bate. Então, fechou 30 mil. Então, etapa 1 e 2 já foi 100% da obra. O sistema entendeu que é 100%. Então, ele vai começar a alimentar dessa forma. Entendeu? É assim que vai nascer o cliente. E hoje ele se comporta aqui para frente todo manual. A gente tem que tornar essa alimentação também, continua sendo parcialmente manual, mas ele tem que aparecer aqui para a gente. A gente vai informar, tudo isso aqui vai ser informado ao sistema. Valor, os ambientes, como é que eles entram aqui. Esse agrupar aqui, ó, depois ele vai fazer o agrupamento, somente do principal. Sim, né? Opa, só esse aqui é o André principal. Aí eu vejo aqui o que é que tem dentro do pedido André. Tá bom? Então é isso. Feito essa parte aqui. O que mais? Além disso, para que eu possa acompanhar corretamente, é bom que esse sistema possa me gerar relatórios, possa me acompanhar. Então, quando acontecer uma situação dessa daqui de travar, eu vou clicar aqui 2 vezes nessa célula e eu quero informar. Vai abrir aqui uma célula de comentário, por exemplo. Deixa eu ver. Similar isso daqui. Similar a comentários. Que eu vou informar. Obra parada por falta de disponibilidade do cliente. Isso seria apenas um comentário. Está aqui. Ele existe. E depois eu queria poder imprimir um relatório com tudo que aconteceu, com todos os comentários. Então, quando eu clicar para falar que está parada, eu tenho que justificar. Tá certo? Quem é que alimenta o progresso da obra? Opa, quem é que fez o promóvel? O próprio projetista ele vai informar aqui. Eu fiz o promóvel, vai clicar 2 vezes aqui, feito promóvel, data de hoje. Aí isso aqui atualiza. Quem que faz a implantação? O setor da implantação. Ele vai clicar 2 vezes aqui, opa, fiz a implantação hoje, concluída. Dessa etapa 1. Aí, puxa a data para cá também. Então, os setores vão alimentando essa informação, até chegar no book. O book, ele é feito quando de fato tem o book, lá na outra ponta. Você lembra que tem aqueles vídeos do book? Quando alguém fizer aquele book, o sistema vem aqui, ó. Você vai clicar, vou fazer o book dessa etapa. Clica 2 vezes, tela de cadastro do book. Aí ele começa a fazer o passo a passo de alimentação do book. Então, está tudo interligado dessa forma. Daqui para frente, o corte também é informado. Quando é que ele acontece, o fitamento também é informado, usinagem. Metalurgia, isso daqui, quando eu clicar 2 vezes aqui, ele já me direciona para o book. Cadê o book da metalurgia? Tem aqui os módulos, aí existe outro vídeo falando só sobre o book. Então, vem para cá a data de conclusão quando o book estiver 100% alimentado. Da mesma forma, vidro espelho, né, que seria vidraçaria, isso aqui. Pintura também, mesma coisa. Quando tiver 100% o book alimentado, ele já puxa a data de finalização, elétrica, acrílico. Assim por diante. Assim por diante. Então, essa aqui é a primeira lógica do que está acontecendo nessa fase. Importante atentar sobre a geração de relatórios para depois eu acompanhar, tá certo? E é isso, tá certo? Eu vou tentar descrever o melhor possível em outros meios, mas a gente tem esse vídeo aqui com
a ideia inicial e genérica de tudo que a gente precisa. Tem um geralzão aqui do que precisa ser no programa. Mas até para desenhar um fluxograma disso aqui, ele fica melhor de ser entendido após a gente fazer essa explanação de vídeo.